Boa tarde a todos e a todas, bem-vindas e bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui na nossa live. Então, a gente tem hoje como tema a diversidade, aí, que é um dos itens essenciais aí para termos equipes inovadoras e de alta performance. E aí, como acolher então a diversidade nessas equipes e nessas empresas? É um pouco disso que a gente vai falar. A série Hospitalidade em Perspectiva, então, está sendo concluída com esse bate-papo que a gente vai fazer nessa tarde, eu, o professor Marcos, que daqui a pouco também vai se apresentar. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre como entender esses desafios, as oportunidades, em contemplar esse tema tão aí essencial e tão aqui do nosso dia a dia. A gente nunca ouviu falar tanto de diversidade como a gente tem ouvido e tem discutido, né, nesses tempos de pandemia. Enfim, acho que isso é um tema bastante atual e que vai trazer, sem dúvida, bastante reflexão para vocês. A gente espera também que vocês contribuam com a gente nesse diálogo. Eu estou aqui na companhia do Marcos, ele já vai falar também sobre um pouquinho sobre ele. Eu sou o Mário, meu nome é Mário Vale, eu trabalho no Senac já há alguns anos, eu sou coordenador do Programa de Inclusão e Diversidade, atuo na rede Senac São Paulo com esse tema já há 17 anos, quase 18. Tenho um enorme prazer em trabalhar esse tema, sou um apaixonado, eu sou da área da educação, mas eu me formei, eu tenho especialização em psicomotricidade, em psicopedagogia, comecei a ter contato com a inclusão e a diversidade já no meu processo formativo e eu dei continuidade aqui no Senac. Então é isso, essa é a quarta e a última live da série, e a gente então vai voltando a falar um pouco sobre como a gente trabalha, como trabalhar esse tema da diversidade. Vou passar a palavra para o Marcos, para que ele se apresente, para a gente começar esse bate-papo nessa tarde aqui, espero que seja muito agradável para todos nós. Marcos, por favor, querido. Olá, boa tarde, querido Mário, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Senac, obrigado a vocês todos por essa iniciativa e por debater esse tema tão importante, tão fundamental, né? Me apresentando, eu sou professor do Senac desde 2014, minha formação é na área de comunicação, eu sou jornalista de formação, trabalhei por 15 anos em jornal diário, desde repórter até editor-chefe de jornal diário, e quando eu tive uma determinada crise da comunicação, o que eu vou fazer da minha vida, de repente eu me vi depois dos 30 anos e o que eu vou ser quando crescer, né, de novo, e aí eu comecei a pensar, mas o que eu gosto de fazer, já que eu não estou mais me identificando tanto com o trabalho do jornalismo, apesar de eu gostar muito dos pilares do jornalismo, eu estava numa determinada crise naquele momento, e eu descobri que eu gostava muito de atender alunos quando iam visitar o jornal, né? Como eu era editor, eu tinha uma possibilidade de dar umas escapadas de vez em quando para falar com os alunos. Eu trabalhava mais dentro do jornal do que na rua naquele momento, né? Os repórteres trabalhavam muito na rua, e eu gostava muito de acolher os estudantes que iam até o jornal, e eu os levava até todos os setores, eu levava até a gráfica, eu levava. E aí eu comecei a pensar, poxa, talvez a educação seja o lugar onde eu possa recomeçar a minha carreira profissional. E desde então comecei a dar aula em faculdade, né? E minhas pós-graduações foram também na área de comunicação. E aí depois a gente vai falar um pouquinho como que a gente desembocou na diversidade, né? Mas é uma coisa que nos une e o Mário é uma referência que tenho, pois aprendo muito com ele, com o trabalho maravilhoso que ele faz. E é um tema muito importante, muito. E acho que quanto mais a gente fala sobre diversidade, quanto mais as marcas falam de diversidade, quanto mais a gente vê a diversidade nas propagandas, quanto mais a gente vê a diversidade no discurso das marcas e empresas, mais a gente tem que falar sobre diversidade, porque a gente precisa entender de fato o que é diversidade, o que a marca tem a ver com a diversidade, o que nós temos a ver com a diversidade. Muito bacana, Marcos, super obrigado. Vamos dar continuidade. Então, a próxima parte da nossa conversa, o convite é para que a gente fale um pouquinho sobre como é que a gente se conectou a esse tema. Você já deu uma deixa, eu também já dei.
Eu vou falar bem brevemente. Eu já falei que eu trabalho com o programa de diversidade e inclusão desde 2003. Queria te agradecer pelo carinho. A gente aqui, vocês vão perceber que a gente se elogia muito, é porque a gente se gosta bastante mesmo. A gente trabalha há algum tempo junto e a gente tem um carinho muito especial um pelo outro. Então, por isso que a gente vai se elogiar aos poucos aqui em alguns momentos. Mas eu já tinha uma experiência com a diversidade e inclusão fora do Senac. Eu já trabalhava já desde 2001 no Senac, quando surgiu o programa, e eu vim para trabalhar no programa assim, de uma forma assim muito à vontade, construindo junto com o grupo. Desde lá, o programa nasceu em 2002. E durante assim muitos anos nós trabalhamos muito com o foco na pessoa com deficiência, que também é um recorte da diversidade. Mas de 2016 para cá, né, há quase 5 anos, a gente já tinha atingido um grau de desenvolvimento e atendendo à questão da lei de cotas e trabalhando muito intensamente com a construção de uma cultura inclusiva dentro do Senac, e a gente, então, até com prêmios nacionais e internacionais, né, nós tivemos duas premiações na Organização das Nações Unidas. Eu tive o privilégio, assim, de ir lá, eu nunca imaginei que eu ia passar na porta, né, mas aí eu tive o privilégio de estar lá e recebendo um reconhecimento global sobre o trabalho que a gente faz no Senac, né? E a partir de 2016, então, a gente começou a trabalhar com outros temas da diversidade que a gente não abordava com tanta força, né? Inclusão aí numa perspectiva mais ampliada. Então, a gente começou a trabalhar mais com a questão de gênero, a questão de educação antirracismo, tanto que a gente tem 2 programas, para quem está ouvindo a gente, que são disponíveis no portal do Senac, né, que abordam esses temas, se vocês quiserem conhecer, que é o Diversidade, Educação Antirracismo, e também o Diversidade, Gênero e Sexualidade. Enfim, e de lá para cá a gente tem discutido, levado esse tema, esses debates internamente e agora também externamente, né? Então, essa é a minha história, brevemente. O que é que a gente faz, o que é que a gente busca dentro do Senac, é abordar esse tema. Aí o Marcos trouxe a palavra acolhimento, ele falou que ele gostava de acolher os alunos. A gente trabalha esse tema nessa perspectiva, a gente trabalha o tema na perspectiva da diversidade como valor e na perspectiva do acolhimento, então, na perspectiva também da hospitalidade. Como é que, então, a gente recebe um aluno com as suas singularidades, né? Independente do gênero, da racialidade? Esse tema da racialidade tem trazido bastante reflexões, a gente tem acompanhado coisas, desdobramentos até não muito agradáveis, e então é isso que a gente tem feito. Mas eu vou economizar minha fala, já falei bastante, e eu quero que o Marcos conte para a gente, então, como que ele se conectou com esse tema, como é que esse tema entrou na vida dele, profissional e pessoal, talvez também. Com certeza, com certeza. Acho que o nosso lugar de fala já é a diversidade, né? Já é uma forma da gente entender a diversidade a partir de nós, né? Afinal, todos somos diferentes, né? Até quando achamos que somos normais, entre aspas, né? Essa palavra já suscita uma discussão enorme, né? Porque não somos divididos entre normais e anormais, todos somos diferentes, né? Mas a minha primeira relação com diversidade mais a fundo foi dentro do Senac. Isso é muito interessante. Devo ao Senac essa possibilidade que eu amo tanto de escrever sobre diversidade, de pesquisar diversidade, porque eu entrei no Senac em 2014, o primeiro curso que eu dei aula. Quando a gente tem formação em comunicação, a gente acaba dando aula em vários cursos, porque vários cursos têm comunicação, né? Então eu entrei dando aula em um curso chamado Eventos, né? Promoção de eventos, produção de eventos, e eu dava comunicação. Depois eu comecei a dar aula no curso de hotelaria. E dentro do curso de hotelaria tinha uma disciplina que lidava com comunicação e um pouco de gestão de pessoas, um pouco de empatia. E dentro da bibliografia do curso tinha o livro do Reinaldo Bugarelli, né? Diversos somos todos, né? Grande Reinaldo Bugarelli, que é uma referência, né? Quando se fala em diversidade e meio corporativo. O Reinaldo Bugarelli tem um fórum de empresas ligadas à diversidade, que ele trabalha muito essa questão do corporativo e das diferenças humanas. E eu fui até a biblioteca do Senac pegar esse livro, que eu queria muito me inteirar sobre ele, para montar minhas aulas e tal. E eu me apaixonei pelo livro do Bugarelli. Tanto que ele está todo grifado, né?
E aí eu entrei em contato com o Bulgarelli, né? Falei, olha, o não eu já tenho, né? Vou entrar em contato com o autor e vou tentar falar com o Bulgarelli. Quem sabe ele vem falar com os meus alunos, com os alunos do Senac, numa oportunidade que a gente trate da diversidade. Entrei em contato com ele, acho que foi por uma rede social, não me lembro qual. Ele respondeu no mesmo dia, se colocou à disposição, esteve no Senac e deu uma aula magna sobre diversidade, que o pessoal não queria mais ir embora. O auditório lotado e o Bulgarelli ali falando sobre diversidade, o pessoal adorando. Então tinha ali o pessoal da hotelaria, tinha o pessoal dos eventos, tinha o pessoal da área de comunicação, enfim. Foi um evento muito gostoso que a gente fez. E a partir daí eu comecei a mergulhar nessa questão da diversidade, até que eu publiquei 2 livros ligados ao tema, né? 2 livros pequenos, né? O Diversidade, que é dentro de uma trilogia, né? Diversidade, Liberdade e Sustentabilidade, e junto com uma psicóloga especializada em sexualidade, eu publiquei Diversidade e Sexualidade. Inclusive, esses 2 livros a gente usou num projeto em Paraisópolis, com escolas públicas, em que a gente trabalhou, fez um trabalho contra o bullying, né? Em duas escolas públicas, 1.200 alunos atendidos, um ano de trabalho, né? E a gente ali começou a ver a prática desse olhar para a diversidade, para uma maior empatia, para um maior acolhimento das diferenças dentro do ambiente escolar. A gente até pesquisou um pouco antes, no final do projeto, os resultados, e foi uma experiência de muito aprendizado. E agora, com toda essa paixão que eu tenho pelo tema, eu estou realizando um grande sonho, que eu estou publicando um livro pela editora Senac, né, que meu sonho era publicar para uma grande editora, ainda mais da casa que me inspirou a diversidade. Estou publicando um livro chamado Vive e Entenda a Diferença, que trabalha conceitos e contextos de diversidade com histórias de vida, narrativas humanizadas. Né? A ideia de você tentar acolher dentro do livro os diferentes lugares de fala, aquela coisa, eu não quero escrever onisciente sobre diversidade. Eu não quero ser um autor onisciente sobre diversidade, eu quero escrever junto com a diversidade. Então, aí a ideia de buscar narrativas, buscar histórias de vida que pudesse compor um mosaico de diversidades para a gente tentar abrir um leque de diversidades dentro dos próprios conceitos e contextos, né? E foi um aprendizado muito legal. Está saindo agora. A pandemia deu uma atrasadinha no processo, mas está saindo agora, já está saindo da gráfica. Tá? E esse foi um sonho realizado que eu estou muito feliz. Que legal. E depois eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre o livro, mais para frente, que eu acho que, enfim, eu acompanhei, né? Eu tive o prazer de conhecer esse material que o Marcos está falando, a gente ficou encantado. Eu até aproveito para me desculpar com vocês, porque vocês devem ter no convite recebido que haveria a mediação da Andresa, Matsumoto. A Andresa ela não está bem nesse momento, não está bem, assim, está bem, porque a gente fala não está bem hoje, é algo que a gente fica muito preocupado, mas ela teve um probleminha de saúde, mas está bem, mas está afastada nesse momento, por isso a gente não está contando com a participação dela na live. Mas, de qualquer forma, eu e a Andresa tivemos o contato inicial com o material que o Marcos produziu, a gente ficou encantado, encantadíssimo com aquilo. A gente falou, nossa, esse material seu tem que virar uma publicação, não dá para esse material ficar só com você, as pessoas têm que conhecer isso, e depois você vai falar mais sobre isso, acho que vai dar tempo de você falar um pouco sobre isso ainda. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Como é que você estabelece, como é que você percebe essa relação entre a hospitalidade e a diversidade? Aliás, afinal, é o tema da nossa conversa, né? Qual que é esse diálogo entre hospitalidade e diversidade, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê isso, como é que você vê essa conexão ou desconexão, enfim. Vamos Acho lá. muito legal a questão e é muito legal a gente pensar nas pontes, né, que há entre hospitalidade e diversidade, né? Começando até a pensar pelos tradicionais tempos da hospitalidade, né, receber, hospedar, alimentar, entreter, né? Essa questão de como hoje as marcas, instituições, corporações estão buscando uma relação, seja com funcionários, seja com clientes, seja com ex-clientes, seja com possíveis futuros clientes, né? Ou das instituições, sejam elas públicas, não governamentais, com os cidadãos em geral, né? Essa relação, ela está dentro de uma relação que eu penso entre hospitalidade e diversidade, né?
Inclusive, uma das coisas que eu trabalhava muito com os meus alunos no curso de hostelaria no Senac era para a gente pensar também além dos hotéis, além dos hospitais, além dos espaços tradicionais da hospitalidade, né, que é você receber dentro de uma instituição hoteleira, ou de você receber dentro de um hospital, dentro de espaços que são típicos da hospitalidade, né? Esses próprios espaços estão se reinventando, né? Hoje o acolhimento que há das pessoas em hospitais, por exemplo, mudou muito, né? Você entra no hospital hoje, ele é todo colorido, ele tenta te acolher de uma maneira que não é aquele corredor verdinho claro, que parece que você está num ambiente totalmente sem cor, totalmente, né, que te leva a um mundo de medo e tal. Então, nesses ambientes já há uma transformação, né, da hospitalidade. E em outros ambientes, você trabalhar, por exemplo, o acolhimento do funcionário dentro de uma empresa, o próprio treinamento ou a formação desse funcionário para que ele não só entenda o papel dele ali dentro diante dos outros diferentes, como também como ele atenda melhor o cliente daquela empresa, o futuro cliente daquela empresa, o ex-cliente daquela empresa. Então, essas relações entre acolhimentos, entre formas de receber, formas de você gerar experiências, que é uma palavra muito usada hoje dentro do mercado do marketing, dentro da administração, dentro da publicidade, né? Você gerar experiência, você gerar engajamento, ele tem uma união muito forte entre as questões da hospitalidade e do olhar para a diversidade, porque eu não consigo receber, acolher, eu não consigo ter alguém bem acolhido se eu não enxergar as diferenças dessas pessoas, né? Dentro dos próprios ambientes tradicionais da hospitalidade, né? Se vamos dar um exemplo aqui na parada LGBT que acontece na Avenida Paulista. Se algum dos hotéis ali receber um hóspede que foi para a parada e voltou todo paramentado da parada com um sorriso irônico, ele está destruindo a relação humana entre eles, né? Então, já é uma forma de expressar uma comunicação preconceituosa, né? Uma forma de você não olhar para a diversidade. Então, dentro da própria hospitalidade tradicional, o olhar para a diversidade é cada vez mais importante dentro desse crescimento dos grupos minoritários, né? Dentro do crescimento do empoderamento dos grupos minoritários e de estar querendo buscar o seu espaço, né? E também dentro de outros espaços, dentro de como as empresas buscam atender o seu cliente, de como as empresas buscam gerar experiências, né, nos seus clientes. O marketing de experiência, ele tem muito da hospitalidade, né? O fato da empresa estar presente, gerar experiência. Você tem lá a tirolesa dentro do Rock in Rio, é uma experiência que uma marca de cerveja coloca para gerar um tipo de encantamento, um tipo de experiência que vai ser duradoura. Não tem nada a ver necessariamente com o produto que ela faz, mas é uma forma de acolher, é uma forma de gerar uma experiência. E isso tem que ser pensado dentro de uma ótica de diversidade. Se a gente não olhar para as diferenças da porta para dentro da minha instituição, da minha marca, da minha corporação e da porta para fora, né, eu acho que a gente não tem uma relação totalmente ampla, totalmente completa de recebimento, de acolhimento, até de você cumprir com a sua função, até do seu produto, né? Até para pensar em fazer produtos, hoje eu tenho que pensar na diversidade, né? Como eu atendo aquele público, né? Como eu consigo fazer aquilo que ele precisa, como eu consigo oferecer algo que ele precisa, que ele deseja, né? Então eu acho que essas duas, nesse momento em que todas as marcas saem daquela coisa do produzir, vender e lucrar, né? Agora não, é gerar experiências, é gerar identificações, é gerar acolhimentos. As marcas estão todas focadas nisso. Isso tem muito de hospitalidade e tem muito de olhar para a diversidade como necessidade, né? Muito bom, assim, você trouxe um universo, né, em relação ao tema, e a gente é muito interessante isso que você traz, essa ampliação desse olhar, né, tanto para a diversidade quanto para a hospitalidade, né, porque a gente está aqui, e até para o leigo, e que não, enfim, ou até para quem tem uma experiência de hospitalidade nessa perspectiva de ou enfim, acaba não percebendo que existem outras, né, outros aspectos da hospitalidade que também estão no nosso dia a dia, que permeiam o nosso dia a dia, né? Você trouxe vários elementos, a experiência com uma marca, a experiência, enfim, com um serviço, a experiência com um produto. E você trouxe um fator que eu acho que é bastante interessante, porque um dos desafios que a gente tem enfrentado, e isso é talvez a mola propulsora do programa de inclusão e diversidade do Senac, também é
como é que a gente internamente prepara as nossas equipes, não só as equipes que atendem um aluno, né, porque o Senac é uma instituição de ensino e a gente tem os dois elementos da diversidade circulando entre nós, né, a gente tem tanto a diversidade que somos nós, o público que trabalha lá, e temos também a diversidade que é o público que chega, né, então eu trabalho mais para o lado de dentro, né? Então, esse lado que é o lado que prepara as pessoas, né, por meio de formação. Então, a gente tem um trabalho muito intenso, né? A gente tem atendimentos com números bastante volumosos até em relação a fazer esse processo de preparar, de sensibilizar e também, e não só de sensibilizar, mas também de capacitar as pessoas por meio do conhecimento, né? Entender, por exemplo, quando a gente fala de educação antirracismo, a gente está dizendo que a gente vai discutir essa questão histórica do racismo, né? A gente não vai falar sobre questões que são percepções que eu tenho a respeito do racismo, mas sim a partir de reflexões históricas, essa mesma coisa para gênero e sexualidade. Então, queria que você falasse um pouco também como é que você vê e como é que você talvez proporia uma ação para quem está ouvindo a gente, assim, tipo, eu queria ouvir o Marcos falar assim, tipo, como é que eu faço na minha empresa? Como é que eu faço para ser um agente da diversidade no ambiente onde eu trabalho, né? Porque acho que esse é um desafio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Marcos. Perfeito. Eu acho que o primeiro olhar, né? Eu acho que a relação das empresas, e hoje isso está muito em discussão, inclusive em discussão crítica, eu acho isso muito importante. As pessoas estão com olhares muito críticos para o que é realmente uma diversidade que se torna ação ou é apenas um rótulo, né? Que se baseia apenas no consumo. Ah, é moda falar disso, então eu vou falar, né? E eu vou vender mais. E as pessoas estão muito críticas em relação a isso, principalmente os grupos que se pretende representar com esse tipo de ação. Né? Isso é muito importante que haja mesmo, esse olhar crítico. Eu acho que a primeira coisa que a empresa tem que se atentar é olhar para a sua própria equipe. Né? Ela é diversa, né? Porque para eu atender a diversidade, eu tenho que pensar em ter representatividade. Né? Eu fico pensando como que uma agência que produz conteúdo, ou que produz publicidade, que produz campanhas, ela vai falar, por exemplo, com o público negro se ela não tem nenhum negro dentro da equipe dela, né? Eu me lembro de duas imagens que me marcou muito quando a Maju Coutinho foi pro jornal Hoje, a foto de uma criancinha com aquele cabelão afro lindo olhando para a televisão, né? Isso é representatividade, é eu me ver, né, em algum lugar. Ou quando a Kamala Harris foi eleita vice-presidente dos Estados Unidos, a mesma cena, uma criancinha olhando a televisão com aquele cabelo afro dela e vendo ali uma representatividade dela no poder ou em algum espaço de status dentro de um cargo importante, dentro de uma empresa de comunicação. Então, eu acho que a empresa precisa começar olhando para dentro. Né? Será que eu tenho representado aqui a diversidade que é o meu país? Né? E isso se representa nos funcionários que existem ali, isso se representa nas peças que a empresa faz. Às vezes a gente pega algumas peças publicitárias de algumas empresas, eles usam aqueles bancos de imagens europeus, só tem pessoas nórdicas, né? Como é que eu vou falar com o público se eu não o represento Verdade. nem nas minhas peças? Né? Então, assim, cadê essas Sim, pessoas? Cadê a diversidade brasileira que é tão bonita, né? Que o Darcy Ribeiro chamava o Brasil de a Roma tropical, né? Nós vamos ser uma potência justamente pela sim, nossa diferença, né? Então, eu acho que esse primeiro olhar é para sim, dentro. Eu tenho que primeiro consertar o meu olhar para o meu próprio funcionário. Será que eu consigo enxergá-lo de maneira diversa? Será que eu consigo compor sim, uma diversidade? A gente teve um exemplo do Magazine Luiza, que fez o programa de trainees, né, só para pessoas negras, e houve uma polêmica em cima disso, né, como se não pudéssemos olhar para essa defasagem histórica, né, que precisa ser enxergada. Eu preciso ter diversidade dentro da minha equipe, porque só assim eu vou conseguir representar de fato o meu discurso lá fora, né? Eu vou conseguir de fato ser aquilo que eu prego ser, né? Porque aí as discussões dentro vão ser muito mais ricas. E tem inúmeros índices que mostram isso, né? Inclusive, tem pesquisas mundiais mostrando isso, que quando se trabalha a diversidade numa empresa, quando se tem diversidade dentro de uma empresa e ela é trabalhada, ela é estimulada, né? O debate das diferenças é estimulado, e claro, isso precisa ter material,
com conteúdo, isso precisa ter educação corporativa, não é assim simplesmente ter vontade, eu tenho que implantar um programa, que é o que vocês fazem brilhantemente dentro do Senac, né? Precisa ter isso, precisa ter um Mário ali, precisa ter uma Andresa ali, com conteúdo riquíssimo que vocês têm, que consiga reeducar as pessoas, porque a gente não foi educado para a diversidade na nossa geração. Né? É a educação corporativa, é educar as pessoas para entender e compor a diferença dentro da empresa sempre que possível, né? Porque não dá mais para a gente falar que eu seleciono pela competência num país que tem 54% de negros e eu só tenho funcionário branco. Não dá, isso não é uma questão de competência, isso é racismo. Né? Então, precisa ter esse olhar, precisa ter esse olhar com conteúdo, com treinamento, com capacitação, com olhar com que haja realmente uma educação ali dentro, educação corporativa, para eu poder montar o que eu vou falar lá fora. Né? Aí eu vou para fora falar com o meu cliente, representando-o de fato, né? Realmente podendo atendê-lo com aquilo que eu já fiz ali dentro, eu já fiz a lição de casa. E eu vou dar um exemplo para você que é muito positivo, que eu ouvi lá no Senac, né? No campus. Teve um grupo de gastronomia que fez um projeto integrador, que a gente chama de PI, que é o projeto de finalização do curso. Cada semestre eles terminam com o PI, o deles foi o PI final, né? Como se fosse um TCC, só que no Senac acontece todo semestre, né? Eles fazem praticamente um TCC por semestre. E eles fizeram um trabalho ousado, um grupo, de fazer um treinamento de pessoas transexuais para terem lições básicas de cozinha. Dar uma oportunidade para essas pessoas poderem aprender um pouquinho sobre técnicas de cozinha. E eram muitas pessoas que viviam nas ruas à noite, que viviam muitos da própria da prostituição, enfim. Eles pegaram pessoas que precisavam de uma oportunidade de aprender alguma coisa. E essas pessoas, elas foram ter aula dentro do Senac. E foi muito interessante porque elas, como estão muito acostumadas a sair à noite, elas tinham medo de chegar num ambiente educacional durante o dia para ter um treinamento de cozinha. E olha que interessante, elas conversaram com a gente depois, elas falaram assim: a gente se sentiu muito bem porque a gente foi bem tratada desde a portaria. Então, ou seja, elas foram acolhidas. Houve ali uma mistura entre hospitalidade e diversidade. Porque uma instituição de ensino, ela educa em todos os lugares, né? Desde a portaria até a cantina que vende pãozinho de queijo, até a sala de aula, né? Então, isso é criar um espírito corporativo de olhar para a diversidade. Ninguém olhou para elas e riu de forma irônica, né? Atenderam como deve se atender um ser humano. Então, eu acho que começa por aí, começa da porteira para dentro, Mário, é o que eu penso. Você sabe que tem um comentário do Arthur Souza, obrigado Arthur por estar participando e por ter feito o comentário também. Ele fala assim, nessa fala que você estava falando agora, né, Marcos? Acredito que antes disso a empresa tem que olhar para a instituição e pensar se ela quer mesmo isso. Porque não adianta ela olhar para a equipe, querer uma equipe diversa, mas a filosofia dela não aspira aquilo. Assim como foi citado, ir além do que é moda, do que está em pauta. Acho que isso, obrigado mesmo pelo comentário, Arthur. Acho que o seu comentário ele é bastante contemporâneo, porque às vezes, quando a gente pensa nessa questão da diversidade, por exemplo, no Senac, né, a gente entende que, inclusive, os trabalhadores terceirizados, eles têm que estar alinhados com a a cultura, né, a cultura inclusiva da instituição. Então, a gente não é só para nós também, acho que tem uma questão que é interna e tem uma questão de quem trabalha com a gente e para a gente, né? Então, a gente também tem esse olhar para por este prisma também, né? Então, acho que é importante que quando a gente pensa nessa questão que o Arthur traz para a gente, acho que a gente tem que, sim, olhar para isso que o Marcos trouxe, mas é importante também que a empresa, lógico, ela seja alinhada a esses princípios. Agora, tem questões aí que vão para além disso, que talvez não é o momento que a gente vai discutir nessa live que a gente está aqui, mas que são questões de cunho legal, enfim, que muitas vezes a gente também tem que olhar para esse sentido, mas a gente não vai estar aqui falando sobre isso nesse momento. Então, eu queria avançar um pouquinho, queria você falou um pouquinho de formação, etc. Você citou também
você citou elementos do curso que você trabalhou, né? Enfim, você trabalha, você é professor, eu também sou. E você sabe que eu aprendi algumas coisas incríveis com gente muito jovem, né? Um dia nós fomos assistir a apresentação de é um projeto integrador, mas de alunos do curso técnico. E tinha uma temática parecida com o que você trouxe em relação à população transgênero também. E a menina, eu nunca mais esqueço que ela falou duas coisas importantes para mim naquele dia. Ela diz assim: piada que mata não tem graça, que são essas piadas que a gente geralmente escuta por aí, mas o que eu acho que foi mais importante que ela trouxe foi que a proposta do grupo dela era combater o preconceito e a discriminação com o conhecimento, né? Então, acho que isso... E acho que como você trouxe disso, e trouxe essa questão do aluno, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse processo formativo, né? Você é um professor do Senac, eu também sou, eu trabalho na formação dos professores, não estou diretamente na linha de frente com os alunos, mas queria que você falasse um pouco também sobre essa questão, né, da importância da gente também trabalhar na formação desses alunos já essa base, né, que com esse olhar para a diversidade, com esse olhar para entender não só a diversidade como esse cuidado, mas também como uma questão valorativa, né? Uma questão que é importante você ter equipes diversas, você ter pessoas que saibam atender pessoas que saibam acolher as pessoas, enfim. Queria que você falasse um pouquinho da importância disso no processo formativo. Perfeito, muito importante. Aliás, antes disso, o que o Arthur falou é perfeito. Acho que a empresa tem que olhar mesmo para sua missão, visão, valores e saber se aquilo bate. Eu achei esse complemento que ele fez é maravilhoso para a gente pensar em como uma empresa trabalha a diversidade. Obrigado pela contribuição, Arthur. Foi muito bom isso. Realmente, a empresa tem que saber se ela quer ou não trabalhar aquilo, né? Ser honesta, né? Mas essa questão da formação, Mário, eu acho muito importante porque o aluno hoje está muito mais aberto a essa temática, né? A gente, como professor, a gente acaba sendo positivamente convidado a aprender sobre o tema, né? Porque o aluno vem já com uma bagagem de vida olhando para a diversidade. Eu oriento vários TCCs no Senac. Aliás, sempre os TCCs ligados à diversidade acabam comigo nos cursos que eu dou aula, e eu adoro isso, que trabalham essas questões da diversidade. E os alunos têm essa preocupação. Ah, mas por que eu estou estudando isso? Ah, mas eu não estou nesse lugar de fala. Ah, mas eu preciso aprender. Eu preciso ligar a minha chavinha do lugar de escuta. Eu preciso compor um grupo de alunos que estão dentro deste grupo que vão pesquisar para eu poder aprender com eles. Então, essa abertura para a temática, ela tá muito presente hoje nos meios universitários, eu creio que não só do Brasil, eu acho que isso é um fenômeno da gente perceber as diferenças, e eu acho que a internet, nesse ponto, ela ajudou, né? Vários grupos aparecerem, apesar da internet ser um poço de muito ódio, muita polarização, ela também é um mosaico, né? De vários grupos ali presentes. Então, hoje, os grupos estão muito mais, ainda que digitalmente, estão mais aparecendo, estão mais atuantes de alguma maneira. E aí os alunos vêm já com essa preocupação, e aí a gente precisa enriquecer isso com produções que estão cada vez maiores dentro da academia, né? A gente tem hoje uma produção muito mais rica de autores trabalhando as questões ligadas à diversidade. Você tem uma Djamila Ribeiro fazendo coisas muito bacanas em relação ao racismo. Você tem autores LGBTs, você tem editoras que estão se especializando nessa temática. Então, você tem hoje publicações, eu acho que a gente tem que arejar um pouco as bibliografias dos cursos, né, com esses novos olhares. E a gente pode até fazer pontes. Eu posso fazer ponte da diversidade com o que o Spinoza falou no século XVII sobre afeto, né? Eu consigo fazer essa ponte. Então, eu posso trabalhar o Machado de Assis como um autor negro que foi embranquecido nos livros didáticos, né? E hoje a gente voltou a colocar a cor que ele tem, né? Eu posso trazer essa visão. Eu acho que existe essa, e eu vejo isso como uma coisa positiva, né? Eu sinto essa vontade dos alunos de aprenderem, e eu sinto essa tendência de muitas escolas de terceiro grau, de nível superior, mestrados, doutorados, enfim, trabalhando questões que não trabalhavam antes, trabalhando questões muito ligadas a essa temática. E eu acho que cabe a nós, educadores,
olharmos isso, né? Você trabalha muito isso com os professores, com os funcionários da casa, você nos ensina isso, né? E eu acho que a gente tem mesmo que é um aprendizado, né? Porque eu tenho até um mantra assim que eu penso, né? Eu coloquei no abre do meu livro. Eu tinha ido num evento pelo Senac, inclusive, pela área da hotelaria. Eu tinha ido num evento para falar sobre diversidade, estava pessoas ali ligadas à questão da diversidade das empresas, né? E eu fiz um convite, né, na minha fala a gente virar a chavinha em relação a algumas frases que a gente ouve e que a gente às vezes reproduz, né? A primeira, seu jeito me incomoda, né? Peraí, vamos trocar, né? Se o seu jeito me incomoda, se o que está em você me incomoda, o problema pode estar em mim, né? E não em você, porque está em você o problema, problema não, né? Entre aspas, o que eu vejo como problema. A outra questão que a gente tem que desmistificar é: eu não tenho preconceito. Todos temos preconceitos. Todos pré-julgamos algo que achamos estranho. A questão é para onde eu vou levar isso. Eu posso levar para o ódio à segregação, eu posso levar para o aprendizado, né? Eu posso aprender com o diferente, né? Mesmo não concordando com aquilo. A outra coisa é só a minha opinião. Não, opinião é diferente de ódio, opinião é diferente de discurso de ódio. Discurso de ódio pode ser crime, né? Pode ser até, as pessoas podem ser até incriminadas pelo que postam, muitas vezes sem saber, né? Estão ofendendo, estão ameaçando, muitas vezes. Foi só brincadeira, você até citou isso da Alan, foi só uma brincadeira, né? Brincadeira é quando todo mundo ri. Brincadeira é quando todo mundo acha graça. Ofensa não é brincadeira, né? E a outra questão é: eu sou normal, você não é, né? Não se fala diretamente isso, mas muito se induz a pensar, né? Não, mas ele é anormal, ele não é. Não, vamos para o Caetano, de perto ninguém é normal, né? Então acho que Adoro. a gente começa a pensar que isso é simples da gente pensar, mas uma conversa disso em qualquer ambiente já, poxa, liberte-se. Todos temos preconceito, temos que trabalhar com eles, inclusive dentro da academia, né? Inclusive dentro da ciência, né? A ciência também tem erros, a ciência também tem os seus preconceitos que ela vai se revendo ao longo do tempo, né? E eu acho que esse olhar para a diversidade é uma forma de evolução científica também, que a gente pode encontrar base de autores, bases bibliográficas, trabalhos incríveis sendo feitos que nos abrem lampejos de como eu consigo olhar o ser humano na sua amplitude. Muitas vezes o ser humano foi segregado da própria ciência, né? Porque quem produz ciência no Brasil, né? Quem tem acesso aos bancos universitários, quem pode ser professor universitário no Brasil, né? A gente está falando aqui do nosso privilégio, né? Nós estamos ocupando lugares de privilégio. Então, a gente começa a ter um olhar crítico até para a própria produção científica, né? Que nós temos que nos abrir à diversidade. Muito bom, nossa. Sim, muito interessante como você vai trabalhando esse tema. Eu fui encantado aqui com a sua fala. Estou mais babando em você do que pensando no que eu vou falar aqui. Estou adorando. Tem vários comentários aqui, e acho que muito importante isso que você traz, né? Esses exemplos que você traz, desses termos que a gente usa no dia a dia e que a gente não percebe, talvez fazer uma reflexão sobre como é que eu uso esses termos, como é que eu me relaciono com a diversidade, né? Acho que esse é um ponto importantíssimo para quem está ouvindo a gente, né? Bom, tem várias falas aqui. Tem o Correia, é W. Correia Borges, eu não sei o nome, primeiro nome dele, mas é o W. Correia Borges. Ele fala assim: parabéns pelo maravilhoso tema. Sou professor de educação física há mais de 26 anos. Meu colega também sou professor de educação física, minha primeira formação é educação física, apesar de não parecer, porque as pessoas me olham, né? Faltou músculo aqui, mas está tudo bem. Eu sou Nós dois, professor então. de educação, Somos nós dois dois. estamos juntos. Represento a diretoria regional de São Paulo, de São Miguel Paulista, Leste 2. Participei de inúmeros cursos abordando a diversidade, bem como autismo, entre tantos temas. Tenho o desejo de participar de algum grupo ao qual eu possa contribuir diretamente ou indiretamente com os meus futuros companheiros no intuito de acolher e ter esse olhar carinhoso para a diversidade. Gosto muito disso, olhar carinhoso para a diversidade. Se a gente olhar carinhoso uns para os outros, a gente vai entender que a diversidade, a gente talvez não precise discutir a diversidade nessa perspectiva, né? Talvez a gente possa discutir a diversidade numa outra perspectiva. E talvez o olhar carinhoso, essa coisa do afeto que você traz, né? Deixa eu procurar aqui onde que eu parei, porque meu celular apagou aqui. Bom,
Vocês podem me orientar, não me indicar algum grupo voltado, depois a gente, se o Marcos tiver, algum grupo que pode indicar para o Correia Borges aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho. Tem uma pergunta da Jéssica Correia também, por acaso os dois têm o mesmo sobrenome. Diante dos últimos fatos recentes ligados ao racismo estrutural, entendendo que é a questão da diversidade, muito confundida no mercado, precisa ser aprofundada enquanto prática e ações das empresas, pois no exemplo do Carrefour, eles faziam parte de uma rede de empresas que estão envolvidas em ampliar a diversidade, mas na prática faltou de fato isso de transformar em um valor e não só em um projeto. E continua: como transformar uma empresa em uma empresa que não só acolhe a diversidade, mas também se transforma em um agente de transformação para a sociedade, no sentido de contribuir para a transformação da sociedade? Enfim, é uma pergunta bastante complexa, acho que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, quando a gente fala do nosso trabalho no Senac, e não que a gente não tenha, que não encontre resistências, que não encontre, às vezes, divergências de pensamentos, e como é que a gente vai trabalhando isso no dia a dia, nessas reflexões que a gente faz constantes com os nossos colegas que trabalham com a gente, levando esse diálogo, por exemplo, lógico que a gente tem um trabalho que já é reconhecido, sem dúvida, e a gente pode fazer muito mais ainda, mas, por exemplo, nós tomamos algumas decisões, por exemplo, quem encabeça ou quem faz os diálogos lá do nosso trabalho da educação corporativa de gênero e sexualidade são dois professores, um professor e uma professora trans, porque a gente entende que eles é que devem conduzir esse diálogo. Quem faz o diálogo sobre educação antirracismo são as pessoas negras, as pessoas pretas que trabalham com a gente, são professores, são ativistas, enfim. Então, a gente leva essas pessoas para contribuírem com esse diálogo. Agora, é um trabalho de formiga mesmo, assim, a gente vai, acho que a gente precisa começar, talvez, uma outra que eu acho que é uma coisa muito interessante que eu aprendi com a Adelaide Estorvo, que trabalhou com a gente, que é uma mulher trans, que trabalha também, que tem é uma estudiosa, que faz um trabalho muito interessante, e ela falava sobre esse tema de uma forma muito interessante. Então, assim, sabe aquele churrasco que você vai no final de semana e que houve aquela piada machista, homofóbica, assim, primeira coisa que você vai fazer, não dá risada. Primeira coisa, se alguém te perguntar, fala assim, não achei graça. E se você tiver coragem, você pergunta, qual é a graça? Aonde está a graça no que você está falando? Né? Mas a gente tem que enfrentar, a gente vai ter que ir para o enfrentamento, não tem como. E nem sempre a gente vai conseguir avançar, às vezes a gente não, a gente vai ficar parado, a gente vai, né, às vezes a gente avança com um passo um pouco mais largo, quando a gente tem, por exemplo, no caso do Senac, que tem uma diretoria, que tem, né, os seus diretores, os seus gestores também envolvidos nesse processo é, de aprofundamento e de construção dessa cultura inclusiva, né, e diversa, mas a gente vai fazendo isso aos poucos e trabalhando assim. Queria que você falasse um pouco sobre essas duas perguntas que vieram, sobre esses comentários que vieram, que eu acho que eles são de extrema importância, né? A gente está falando de formação, de romper com algumas estruturas, né? Fala de racismo estrutural, precisa entender, né? Precisa é, talvez a gente teve dois governantes que agora falaram recentemente, uma fala que talvez as pessoas não entendam, mas eles estavam se referindo à questão do mito da democracia racial, porque isso é uma coisa que foi construída para fazer a gente acreditar que o Brasil não é um país racista. Né? Então, tem uma série de elementos que a gente precisa estudar, entender o que é racismo estrutural, como o Silvio de Almeida traz muito bem, como, né, o que é lugar de fala, né, quando a Djamila traz, e outros tantos temas que as pessoas estão trazendo aí. Queria que você comentasse um pouco sobre essas falas dos nossos colegas aqui que estão nos ouvindo, e super obrigado a vocês que estão aí trazendo essas reflexões. Também agradeço. Muito obrigado, que são reflexões muito boas e que legal esse interesse, né? E essa contribuição para esse debate, né?
grupos, primeiramente grupos, tem muitos dentro do Senac, né, que a gente cria, frentes de trabalho, grupos de extensão, grupos de grupos de estudo, né, que a gente faz um trabalho ligado a questões de diversidade. Eu participo do Comitê de Diversidade e Inclusão dentro do Senac, eu estou numa frente de trabalho de direitos humanos, diversidade e cultura de paz, que a gente também traz esses temas, né? Tem um grupo de... Eu estou dentro de um trabalho chamado Senac em Movimento, que trabalha comunicação, e a gente busca trabalhar muito essa questão da diversidade ali dentro. E tem um trabalho de extensão maravilhoso dentro do Senac, que eu acho que tem... depois eu vou achar alguns links para mandar, se a gente tiver o contato dessas pessoas queridas aí que estão falando com a gente, do Jorge da Hora, que é um chefe de cozinha maravilhoso, nosso professor. Ele tem um trabalho que se chama Comida de Santo, né? E ele faz um trabalho de extensão universitária e ele usa a comida africana como uma forma de conhecer a cultura, né, afro-brasileira, né, que montou uma das nossas bases culturais, né? Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele em que ele palestra e cozinha. É saboroso, é literalmente saboroso assistir aquilo. Na Semana de Cidadania ele apresenta, às vezes no Festival Vida Universitária ele apresenta. Então a gente poderia ficar aí antenado quando acontecer. Quem puder ir até o campus assistir é maravilhoso, porque ele faz aquela comida e ele vai explicando como aquilo tem relação com a mitologia dos orixás, né? Que é maravilhosa, e que é, na verdade, uma mitologia. A gente aprende tanto mitologia grega na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, e a gente esquece que a África tem uma mitologia riquíssima, ligada à natureza, que é independente de crença, é cultura, né? Religião também é cultura, a gente não pode enxergar apenas como crença, né? A gente pode olhar como um lado cultural que ajudou a moldar o nosso país, né? E é um trabalho maravilhoso que ele faz. É um grupo de extensão. O Jorge é um dos chefes e uma das pessoas que eu mais amo, queridíssimo. Inclusive, hoje eu tenho um debate com ele sobre diversidade também no curso de publicidade, e ele vai estar lá. Então, assim, existe um movimento crescente dentro das universidades em geral, né, que a gente pode fazer parte. Eu fiz uma vez um bate-papo com o Jorge quando aconteceram os diálogos, os protestos nos Estados Unidos, final do semestre passado, faz um semestre. E a gente combinou assim, a gente chamou de um branco e um preto unidos contra o racismo, né? E a gente fez um diálogo, uma live de diálogo, porque assim, mas não dá para ter live só de branco falando de racismo, é falta de representatividade. Mas o branco deve participar sim da luta antirracista, ocupando o lugar de escuta, ocupando o lugar de aprendizado, somando-se à luta, né? Então a gente fez esse diálogo que foi muito gostoso. É uma luta que faz parte de todos. Todos queremos uma sociedade mais igualitária. Então, eu acho que dá para a gente se conectar, e a internet hoje está ajudando a gente a se humanizar um pouquinho, né? A internet que nos desumanizava antes da pandemia está ajudando a gente a se humanizar um pouquinho, e estão acontecendo. Amanhã mesmo, a nossa frente de trabalho vai fazer um diálogo do Jorge com um outro professor negro da casa, falando sobre a questão do racismo estrutural. Então, a gente vai disponibilizar isso, tem um farto material que a gente pode enviar. E sobre a outra questão de como uma empresa, essa questão da empresa ter uma ligação com os valores da diversidade, tem muitas que tem muitas que até têm políticas internas sérias, né, sobre a diversidade, e acabam dando essas pisadas na bola, se é que dá para falar isso, são muito piores que isso, são atitudes até criminosas, né, muitas vezes em relação ao respeito ao outro, né. Eu acho que você respondeu brilhantemente, né? É você dar representatividade dentro da própria empresa para que os grupos se organizem dentro dos lugares sociais, dos lugares de que eles fazem parte. Então, um grupo que trabalha a questão étnico-racial tem que ter diversidade étnico-racial. Um grupo que trabalha a questão da orientação sexual, da identidade de gênero, tem que ter pessoas ligadas a essa questão, porque senão a representatividade não se dá, né? Precisa começar olhando para isso, né? Quem é que está olhando essa política? E isso tem que se estender ao terceirizado, né? O terceirizado faz parte, né? Quando você contrata um serviço, mesmo não sendo seus funcionários diretos, você está chancelando esse serviço, né? Se você coloca dentro da sua empresa um serviço terceirizado que está cuidando, inclusive, da segurança das pessoas, se você não está por dentro da missão, visão, valores, para usar um termo bem antigo, mas bem usual até hoje, daquela empresa, e se você não cobra que ela faça isso, você está abrindo uma porta para uma possibilidade de
uma coisa como aconteceu recentemente acontecer. Então, eu acho que olhar a representatividade do seu time interno e de quem você traz para esse time, seja de fornecedor, seja de terceirizado, isso é fundamental para evitar esse tipo de problema. Porque que o racismo está estruturalmente na sociedade, está. Né? Você tem um negro comete qualquer coisa dentro de um lugar, ele acaba espancado até a morte. Uma loira dá piti dentro de um outro estabelecimento, ela sai andando para a casa dela e depois que a coisa vai para as redes sociais que a gente fica sabendo. Então, há um racismo estrutural para se trabalhar. Né? A questão é que as empresas têm uma responsabilidade diante disso, elas têm que se imbuir dessa responsabilidade se elas querem se parecer signatárias da diversidade, né? Porque muitas são apenas no rótulo, né? Mas muitas até têm políticas boas, né? Mas essas janelas abertas que não são olhadas, mas é terceirizado. Não interessa, querido, você contratou, né? Você trouxe para dentro. Não é, a culpa é sua. Acaba sendo indiretamente, mas é. Né? A gente precisa ter. A culpa não, a responsabilidade. A palavra culpa é um pouco, né? Vem meio da Idade Média, né? Mas a responsabilidade é de Sim, quem traz para dentro, né? Você concorda? sim. Sim, perfeitamente. Acho que e acho que entender essa complexidade, né? Entender a complexidade no sentido de como, porque a gente tem um desafio muito grande, que é como é que a gente trabalha isso, né? Essa questão da diversidade, pensando, a gente está falando aqui da questão racial, mas a gente pode estender essa mesma reflexão para a questão de gênero, né? Que acontece com as pessoas, em especial as mulheres trans, né? Que tem aí uma expectativa de vida de 34 anos, né, não chegam aos 35 anos. Por que que isso acontece, né? Por que que elas não estão trabalhando com a gente? Por que elas não estão com a cara ao sol? Enfim, a gente pode pensar, tem uma série de outros elementos e essa questão da complexidade, mas você traz elementos que eu acho que são fundamentais, por exemplo, se a gente for fazer, você trouxe a questão do povo africano, lá do Daora, que para mim, Daora é uma das pessoas mais incríveis. Eu olho para ele e me sinto um anão, porque ele é um gigante, vocês não têm noção, ele é muito grande, ele é um homem de mais de 2 metros de altura, é uma pessoa assim, mas é um doce, é uma pessoa incrível, assim, é uma das pessoas mais vibrantes, com uma luz mais bonita que eu já vi, assim, é o Daora, assim, sem dúvida, nós temos, acho que, a mesma opinião sobre o Daora, ele é uma pessoa muito querida, mas ao mesmo tempo que como a gente teve, tanto na educação básica e quanto no ensino superior, para aqueles que graduaram, que estão graduando ou que vão graduar, a gente trabalha sempre com autores do norte global, né, ou que seja, que eles estão, que são europeus, ou estão estadunidenses, os do Oriente Médio a gente não tem os africanos, a gente não tem os latino-americanos. Eu pergunto aqui, quantos de nós estudou algum autor latino-americano, africano, durante o processo de graduação ou de educação básica, né? Que história a gente conheceu? A história na perspectiva do homem branco, né? Então, acho que a gente precisa começar em alguns momentos, por exemplo, hoje eu sempre tenho feito as minhas lives abrindo uma fala assim, eu sou um homem branco, eu estou no topo da carreira, do privilégio, porque eu sou branco, eu sou hétero, eu tenho olho claro, eu sou cisgênero e eu ainda sou magro. Agora só tô perdendo privilégio porque eu tô ficando careca e tô ficando velho. Mas porque velho também não tem privilégios, né? E os carecas um pouco menos. Mas o que é que tem atrás da minha fala? Eu preciso entender, eu preciso primeiro compreender o que é ser branco, o que é a branquitude, o que é que isso causa na sociedade. E aí eu preciso, para me aliar ao da hora, para me aliar ao Marcos, eu preciso entender tudo isso. Eu preciso reconhecer que eu sou um privilegiado. Eu nunca fui abordado de forma truculenta pela polícia no supermercado ou em qualquer outro lugar. Eu nunca tive a minha entrada vetada porque pela cor da minha pele, mas ao mesmo tempo eu preciso entender como é que eu posso contribuir para desfazer ou para ajudar a transformar essa situação. Então acho que isso que você traz, assim, e olha, a cultura africana, a gente pode estar equivocado, mas muito do que a gente consome em termos de alimentação, em termos de tecnologia,
também vieram da África, né? Os portugueses, quando, né, capturaram o povo negro e trouxeram para cá, também trouxeram uma cultura que a gente não reconhece. E é importante entender que existe uma cultura, que existe tecnologia, e que esse povo também precisa ser visto dessa perspectiva, né? Mas a gente precisa caminhar, isso talvez é um convite. Vamos ler autores negros, vamos ler autores do Sul, vamos ler autores latino-americanos, vamos ler autoras, mulheres, vamos ler as mulheres que estão produzindo ciência, né? Bom, vieram mais perguntas. Vamos lá que, tá bom, a Mônica Cunha falou que está amando aqui a nossa conversa. Eu estou adorando conversar, conversaria aqui com você e com mais pouco. Pena que não dá para ver vocês. Então, é assim, é uma outra pergunta, que é aqui, como lidar com um chefe ou par que é racista, eu ampliaria, que é homofóbico, enfim, ou que tem qualquer outro tipo de preconceito. Como é que a gente lida com isso? Então, tem mais outras questões aqui. Vamos lá. Diante dos desafios cada vez mais complexos do mundo contemporâneo, como você acha, né? Vocês acham que vai ser a formação profissional do futuro? No sentido da abordagem e vivência acadêmica para conseguir desenvolver as competências necessárias para isso? Existem maneiras de identificar no processo de seleção colaboradores, pessoas que possam ser preconceituosas ou racistas? E se existem, isso tem sido aplicado nos processos seletivos atualmente? Mais uma, eu também gostaria de ter esse material sobre o racismo estrutural. Preciso de obter mais bagagem. Andréia, a gente tem esse material no portal do Senac, é um curso gratuito para você, Educação Antirracismo. Eu não sei se a Jéssica, que está acompanhando o chat, a gente não tem acesso ao chat, ela pode disponibilizar para você o link, senão você acha no portal do Senac, São Paulo, você coloca Educação Antirracismo. Eu quero só fazer um parênteses nessa pergunta que veio sobre a questão do processo seletivo. Eu tenho participado de processo seletivo de alguns cargos do Senac, mais especificamente para professores, e a gente já tem trabalhado com essas questões destas competências da diversidade. Então, a gente já tem instrumentos, a gente já aplica nos processos seletivos algumas atividades que já mostram para a gente, que já identificam se a gente tem ou não alguém que está alinhado. Por exemplo, a gente usa alguns cards, né, uns cartões, e num momento de uma dinâmica de grupos, a gente dá um card para o professor ler. Pode ser também para um outro cargo, não tem problema. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um card. Por exemplo, você é o diretor da escola e a aluna chegou dizendo assim: olha, eu não estou conseguindo usar o banheiro feminino, é uma menina trans, porque as meninas não me deixam, e eu não estou conseguindo usar o banheiro masculino porque os meninos também estão me ameaçando. O que é que você faria? Então, essa é uma pergunta. E aí, e assim, a pessoa não tem tempo para pensar, ela tem que responder aquilo. Quando ela lê a carta, ela tem que responder. É uma forma da gente começar a entender como é que essas pessoas pensam, que alternativas elas vão propor para esse diálogo, né, de que forma ela pensa a diversidade. Enfim, isso a gente usa com outros temas também. Mas queria ouvir você falar um pouco sobre essas perguntas que os nossos ouvintes carinhosamente têm feito. Vamos Ótimo, lá. que delícia que está sendo essa interação, né? Demais. Eu vou começar dando um exemplo que eu vivi dentro do Senac, que você citou, né, essa pergunta que se faz: o que fazer com a menina trans que quer usar o banheiro? A gente teve um caso de uma aluna que algum outro aluno passou por ela e a chamou de traveca. E ela se sentiu muito mal. E ela veio conversar com a gente foi até o coordenador do curso, e ela era uma menina muito retraída, ela tinha, assim, ela ficou muito sentida com aquilo, e a gente expôs tudo que a instituição poderia fazer em relação a identificar, em relação a conversar, em relação a dialogar, em relação ou até a pensar em punir, e até o que ela queria que a gente ajudasse ela a fazer. E ela decidiu por nos ajudar a pensar num processo de
conscientização. Ela falou, eu ficaria muito feliz se eu participasse de algum trabalho de conscientização, porque não me interessa se é X, Y, Z alunos, porque tem um monte de alunos que são preconceituosos, tem um monte de seres humanos preconceituosos, eu não quero esse, aquele ou aquele, eu quero ajudar a me colocar como alguém que merece respeito, de alguma forma conscientizadora. E a gente começou a fazer reuniões semanais com ela. Eu me encontrei com ela num café dentro do campus, depois fomos até a sala do coordenador do curso na época, e aí eu vi alguns olhares dentro de uma instituição de ensino extremamente aberta à diversidade, que eu nunca tinha visto na minha vida, e isso é lugar de fala. Né? É o que você falou, nós do nosso lugar de fala, de pessoas que têm privilégios, e não são culpa, privilégio, eu aprendi isso com você, privilégio não é culpa, privilégio é ter que trabalhar sem me sentir culpado, né? Privilégio é você estar numa posição que não é a posição de desprivilégio, que não é a posição de você ser separado pela polícia pela sua cor de pele, né? Isso não é culpa, mas eu posso usar isso para mudar alguma coisa. E essa é uma questão para a gente pensar, né? Então, os olhares que eu vi com aquela menina, a partir do momento que eu comecei a falar mais com ela, eram olhares que eu não tinha visto antes, porque eu sou um homem cis, né? Então, isso já ajuda a gente a pensar um pouquinho em empatia, se colocar no lugar do outro em alguns momentos da nossa vida. Bom, enfim, a gente fez um trabalho ali em que a gente terminou fazendo uma roda de conversa com vários alunos, com vários convidados de fora. Ela foi a primeira a falar. Ela falou assim: esse processo me fez me sentir tão bem que hoje eu consegui o meu nome social. Né? E ela deu o nome social dela de mulher. Então, ou seja, ela se emancipou dentro de um processo em que ela sofreu um tipo de preconceito. Esse tipo de trabalho pode ser feito dentro de qualquer empresa, se todo mundo estiver apto a captar esse tipo de problema. Como eu posso te ajudar? Mas não é como eu posso te ajudar te encaminhando para uma coisa pronta, é te ouvindo. O que você quer que eu faça para te ajudar? Como que eu poderia, dentro de uma estrutura que tem, obviamente, missão, visão, valores ligados à diversidade, como eu posso te acolher? Me ajuda, né? Me ajuda a entender como eu posso te acolher. Essa menina, ela hoje, ela está no livro, inclusive, né? Ela é uma das personagens do livro. Mas ela foi a primeira. Eu quero falar. Hoje eu consegui o meu nome social. E assim, eu comecei a chorar, que eu não parei. Porque foi assim, a gente, olha, eu até olhei para o coordenador que estava junto comigo e falei, nós conseguimos, né? A gente queria fazer com que ela saísse bem de tudo isso. Ela está aí, ó, pronto. Não interessa quem fez isso com ela cresceu, né? Porque vai ter outras pessoas lá fora que vão fazer isso com ela. Né? Mas ela cresceu. É aquela coisa, preconceito. Ah, eu tenho medo porque eu tenho um filho, isso, aquilo. Eu tenho medo do preconceito que ele vai sofrer lá fora. Então comece não tendo preconceito dentro de casa, porque aí lá fora ele vai ser forte, né? Para enfrentar, porque todo mundo, quem nasce mulher, quem nasce negro, quem nasce homossexual no Brasil, sofre preconceitos, não tem como a gente impedir, não tem como a gente proteger, mas a gente pode empoderar, ajudar a empoderar, né? Então eu acho que essa formação do profissional do futuro, que eu achei uma pergunta muito boa, essa formação, ela vai ser do profissional que entende um pouquinho de diversidade, inclusão, desenho universal, pensar em espaços para todos, né, que é um conceito lá dos Estados Unidos, né, pensar em conceber espaços para todos. E não é só espaço físico, né? Conceber um livro para todos, um livro que eu possa ouvir, um livro que eu possa ter braille junto com ele, espaços para todo mundo, né? Entre a rampa e a escada, se só cabe uma, vai de rampa, porque a rampa todo mundo sobe. Né? Então é aquela coisa de o livro que eu fiz questão de todos os textos terem áudio. Né? Então, mirou o QR Code ali, você vai ouvir as vozes de todo mundo, inclusive as vozes dos personagens. É uma forma de tentar criar um espaço. Se eu estou falando de diversidade, eu tenho que ter outras linguagens para quem não consegue ler com os olhos. Né? Então, é uma forma da gente pensar em a formação hoje. Você citou o processo seletivo, cada vez mais é nota de corte em processos seletivos o desrespeito ao outro, né? O preconceito, cada vez mais. Isso é muito bom, né? Isso é muito bem-vindo. Eu acho que o profissional do futuro ele tem que ser inclusivo, ele tem que ser aberto a experiências da adversidade, quer dizer, da negação. Quando ele recebe um não, ele tem que saber lidar com aquilo. Ele tem que se preparar para a diversidade. As diferenças fazem parte de qualquer time bem-sucedido, né? E do olhar para o outro, né? O outro existe, independente de eu gostar dele ou não. Eu preciso aprender a conviver, né? Eu não preciso mudar pelo outro, né? Eu preciso entendê-lo. Posso não concordar, mas é aquilo que o Paulo Freire fala, citando um autor latino-americano, né? O outro é pedagógico. Eu sempre aprendo com o outro, né? O outro
por mais que eu não goste do que ele faz, ele me ensina alguma coisa, ele me ensina um outro jeito de viver. Então, eu acho que o profissional do futuro tem que estar aberto a essas questões em diversos espaços. Isso está acontecendo. E aí entra a hospitalidade. Eu acho que os aprendizados da hospitalidade, eles são muito ricos para a gente entender como é que a gente acolhe. Acolher um funcionário, acolher alguém no processo seletivo, acolher um cliente, acolher qualquer pessoa dentro de qualquer ambiente, acolher uma pessoa que entra num hospital. Por exemplo, um exemplo que eu acho fantástico de hospitalidade e diversidade com a pandemia foi os profissionais de saúde usarem aquele crachá gigante com a foto, né? Porque ele está de máscara, ele está com aquela cobertura facial. Eles inventaram, e aí entra a criatividade brasileira, né? Eles inventaram aqueles crachás imensos com a fotona. Olha, eu sou fulano, sorrindo, Demais. né? Isso é lindo, porque é uma forma de eu usar a hospitalidade. Eu estou te recebendo como gente, eu só estou me protegendo porque eu tenho que estar vivo para te atender, né? Mas olha, eu sou esse cara aqui. Isso é hospitalidade, né? Isso é uma forma criativa de usar a hospitalidade em tempos de pandemia. Então, eu É, acho que dá para a gente unir essas duas áreas tão ricas do conhecimento, né? A hospitalidade e a diversidade, pensando em empregos de futuro, né? Que vão muito além de hotéis, hospitais de campanha, em qualquer empresa, em qualquer ambiente público. Atendimento em hospital público, atendimento em lugares públicos, atendimento no estádio de futebol que virou hospital, atendimento numa feira, né, na experiência de tantos produtos que se fazem, ou um atendimento de uma ONG com pessoas, atendimento de cidadania, de um órgão público. Eu acho que tudo isso dá para a gente somar, né? Diversidade e hospitalidade. Eu acho que, é claro, aí abrem-se novas frentes de possíveis trabalhos de futuro, né? A formação profissional, a formação a educação corporativa, né, que traz muito dessa questão da hospitalidade e da diversidade. Eu posso criar equipes dentro das empresas, e aí, como eu lido com um chefe racista, com uma pergunta que foi feita aqui, é dificílimo, porque ser assertivo é falar, não, é o que você falou, essa piada não tem graça. E aí você pode ser demitido por você falar isso, né? É dificílimo. Então, é toda uma estrutura que muitas vezes depende de um trabalho de formiguinha, de um trabalho de tentativa de abertura de diálogos, de tentativa de representatividade. Olha, quantos funcionários se sentiram ofendidos? Quantos podem formar uma equipe para se conversar? Com quem a gente fala primeiro? E a gente vai começando a criar algum tipo de, consciência, conscientização. Porque tem muito do preconceito que a gente vê, não é um preconceito tão assumido, às vezes é um preconceito velado, é um preconceito escondido. É aquilo que a gente chama de viés inconsciente, né? Eu falo porque eu aprendi que era assim. O Senac soltou umas peças lindas agora na consciência negra de palavras racistas que a gente às vezes reproduz sem saber. Criado mudo, denegrir, né? São palavras horríveis, né? Lista negra, né? Que levam a um ambiente racista e às vezes a pessoa reproduz, eu aprendi assim. Então desaprende. É o que o Mandela falou, né? Eu aprendo a ser racista, eu posso desaprender a ser, né? E aí entra a educação, aí entra o ambiente de educação dentro das corporações. Eu acho que esse é um grande espaço para se trabalhar em trabalhos de futuro em todas as áreas. Ambientes de educação que envolvam diversidade e hospitalidade dentro de empresas. Eu acho que nós vamos caminhar muito para isso dentro de processos seletivos, dentro de treinamentos, dentro de formações de pessoas que respeitam pessoas, né, que é o que a gente quer. legal, nossa, pessoas que respeitam pessoas é tipo, é o sonho, né? Esperar que a gente entenda que assim, tipo, eu te respeito, eu te acolho, acho que isso é talvez a base, né, da convivência humana, né? Porque assim, eu sempre pergunto isso nos treinamentos que eu dou. A gente tem um curso que chama-se Oficina da Diversidade como Valor. E eu sempre pergunto assim, né? Eu gosto de fazer essa pergunta para provocar as pessoas assim, tipo, o que muda da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, todos os dias, o fato de uma pessoa ter uma orientação sexual diferente da sua, dela se reconhecer com um gênero diferente do que ela nasceu biologicamente, ou da cor da pele dela ser diferente da sua. O que é que muda? Na verdade, é uma questão que precisa entender, desconstruir um pouco essa história que a gente aprendeu e aí desconstruir essas falas, né? Porque está um pouco além do que a gente está na superfície, né? Não está na superfície isso. A gente precisa descer um pouco mais e descer um pouco mais precisa de um pouco de
não só de reflexão, mas estudo também. Então, é importante, é isso que a gente tem feito. Bom, tem várias coisas aqui, aí eu não sei, a gente já está, o tempo está indo aqui, eu estou tocando, né? A gente está tocando. Bom, se uma empresa precisasse priorizar, em geral, em qual público investir dentro dos seus colaboradores com maior potencial de transformação, multiplicação e influência na mudança cultural para a diversidade? Qual deveria ser o público a ser priorizado? Líderes ou pessoal da base operacional? Tem mais. Compreender o lugar do outro, a necessidade de termos empatia com o outro. Nesse sentido, como compreender aquelas pessoas que se sentem prejudicadas por políticas como as cotas, como o processo seletivo só para negros, etc. E como buscar ampliar o olhar dessas pessoas. Aí a gente tem aqui alguns elogios, o Correia Borges aqui fala para a gente, nas escolas onde trabalho, costumo sempre no início dos anos letivos trabalhar todas, conversar trabalhando com esses temas, no intuito de cortar futuros problemas em sala de aula, quanto à diversidade, bullying, racismo, entre tantos possíveis problemas dentro da unidade escolar. Na empresa também pode ser usado esse método no intuito de conscientizar os funcionários. Muito bacana, né? Quando o nome do nosso colega peraí, que deu assim, peraí. Meu nome, eu perdi aqui, eu vou achar. O Irmondes. Falou que rodas de conversas funcionam muito bem. Acho que você já respondeu a pergunta para a gente aqui. Obrigado, viu, Irmondes? Assim, é isso mesmo. A ideia é a gente trazer esse debate. A gente tem que provocar o debate. A gente não é para a gente não pode ignorar o debate, a gente tem que trazer o debate, mas depois eu quero voltar para essa questão que foi trazida antes também. Então, rodas de conversa funcionam bem, como o Irmãos falou, muitos bons, um comentário anônimo, muito bons exemplos e conteúdo, hora de aprender muito, e a Mônica Cunha entender que há diversidade e que o respeito é essencial. Em relação à pergunta de onde abordar, eu vou fazer uma fala bem breve para passar para o Marcos, assim, olha, é muito importante a gente ter os líderes juntos. Eu preciso do líder comigo. Então, por exemplo, no Senac, eu vou ser bem honesto com vocês, o grande sucesso do nosso trabalho de inclusão e diversidade, ele se dá porque, inclusive, que a gente está aqui. Isso é uma ação do Senac São Paulo, a gente está ao vivo aqui numa ação aberta para o público falando sobre esse tema. Então, eu falo de dentro do Senac, Marcos também. Então, a primeira coisa é a gente ter essa liderança e trabalhar a base também, lógico. Nós todos precisamos promover esse debate. Em relação à questão do desconforto, em relação a cotas, etc., eu vou falar o meu entendimento sobre isso, e eu acho que isso é um tema extremamente polêmico, mas eu não vou fugir do debate. E acho que a gente pode ter em outro momento uma discussão só sobre isso, mas eu diria que assim, primeira coisa, cota, então para quem está ouvindo a gente, só para entender, cota não é assistencialismo, não é esmola, cota é reparação de direitos, ou seja, a gente tem que entender primeiro, então vamos voltar, eu vou convidar vocês vão ler lá, vão fazer o acesso ao nosso site, vão estudar o racismo nessa perspectiva do racismo, por exemplo. Vão estudar o racismo estrutural, o mito da democracia racial, etc. E aí depois a gente conversa sobre essa questão das cotas, porque é preciso entender a história, é preciso entender por que é que as pessoas pretas, por que é que a população negra, ela precisa ainda das cotas, né? Ainda e por muito tempo, talvez. Então, é só por isso. Então, eu não vou estender esse comentário, acho que é um debate, mas esse é o meu posicionamento, inclusive é o posicionamento que eu trago em relação ao que a gente discute nos nossos diálogos de educação antirracismo, tá bem? Então, eu vou passar para o Marcos, e aí o Marcos também faz as considerações dele. Muito legal. Vou começar com essa questão das cotas, com essa questão da. Eu acho muito difícil a gente conseguir diálogo com quem não quer diálogo. Nós estamos numa era em que muita gente cai na onda das bolhas, né? Os algoritmos nos confinam
e nas cavernas de Platão, né? São as cavernas de Platão digitais, né? A gente fica olhando só a verdade que está na parede, a verdade que é pintada só por pessoas que pensam muito parecido, né? Tem até um livro muito legal do Elie Pariser, chama O Filtro Invisível. Ele fala que nós temos que lutar para que nossos rastros não sejam usados para que nos confinem em ambientes de afinidade de pensamento, porque a gente fica preso numa jaula em que a gente não dialoga, né? Então, quando você está furar essas bolhas é uma forma de você tentar gerar diálogo. Isso é um desafio, né? Isso eu acho que é um desafio para todos nós que queremos diálogo, pensarmos como a gente fura a bolha, né? Como a gente consegue abrir a capacidade da pessoa de falar assim, vou reconsiderar um pouquinho, né? Aquilo que eu tenho como verdade absoluta. Porque é daí que você abre a possibilidade da reflexão e do aprendizado, né? O conhecimento é o grande antídoto contra o preconceito. Uma vez eu fui numa escola, eu trabalhava quando eu lancei esse livrinho aqui, eu fui numa escola que comprou para todo o ensino médio e eu fui fazer uma palestra com alunos. A editora me mandou e tal, em Divinópolis, uma escola maravilhosa em Divinópolis, com os alunos extremamente críticos. E uma menina perguntou, ela falou, eu sou contra cotas, eu acho que cota é uma forma de você medir sem ser pelo mérito e tal, tal, tal. E aí eu me lembro que eu fiquei numa sinuca. O que eu vou responder para essa aluna? Ela falou, qual a sua opinião? Eu falei, olha, você pode ser contra um modelo ou outro de cota, né? Mas você não pode ser contra o fato de que há um problema histórico, que não é culpa sua, que não é culpa das gerações que estão hoje. Mas elas não podem ser continuadas pelas gerações que estão hoje, porque senão passa a ser culpa também. Então, pense assim, que modelo você faria para ter uma compensação histórica de desigualdades? Propõe um modelo, pense. Você está apenas começando no mundo como uma estudiosa, uma profissional, uma jovem. Pensa no modelo. As cotas não servem, o que poderia servir? O que eu preciso é não parar de pensar naquilo que você falou, Mário, a reparação histórica. Eu tenho que pensar numa forma de reparação histórica, senão eu nunca vou ter uma sociedade mais igualitária. Então, que modelo eu posso ter? Né? Existem vários tipos de cotas. Né? Uma vez eu fui de cotas, entre aspas, aí, né? Eu fui uma vez no fórum do Bugarelli, que ele tem de empresas e diversidade, e eu falei com uma diretora de uma empresa multinacional que ela falou que lá eles têm um sistema de cotas para pessoas transexuais que é assim, eles dão um cursinho grátis para transexuais para preparar para o processo seletivo. E aí eles disputam o processo seletivo junto com todos os outros funcionários, junto com todos os outros candidatos. Ela falou, é uma forma de eu ter um tipo de reparação para que eles briguem em pé de igualdade perante uma vaga aberta. Eu não dou a cota, eu dou o ensino para eles aprenderem. Ok, é uma maneira. Existem muitas outras, existem os críticos a essa maneira que vão pensar em outras maneiras. O que eu não posso é achar que essa ideia de que o mérito é a única medida, porque num país tão desigual como o Brasil, esse discurso do mérito ele cai por terra. Né? Você tem uma pessoa que nasce sem ter acesso ao mínimo de educação, ao mínimo de comida, como é que ele vai conseguir disputar em pé de igualdade com uma pessoa que nasceu numa situação muito mais privilegiada? Então não dá. Né? O mérito serve na Suíça, talvez nem lá tanto, mas aqui difícil. Né? Então, como eu reparo? É uma forma de eu pensar. Pense numa forma de reparar. Pode ter muitas formas criativas de reparação histórica que vão além das tradicionais cotas. Mas eu preciso pensar na reparação. Eu acho que eu não posso deixar de ter o foco na reparação histórica, porque é criar uma sociedade mais justa. Outra pergunta sobre a liderança e a base, eu acho muito importante essa pergunta. Eu tenho que olhar a riqueza da base, né? A base de trabalho é importante, o chão de fábrica é onde está a minha grande riqueza de pensamento e de inteligência, que muitas vezes eu não vejo, né? Mas eu tenho que ter respaldo na liderança, porque senão as lutas da base não chegam a lugar nenhum. É o que você falou, se a liderança não aprova, se a liderança não abre essa possibilidade, né? Eu não consigo fazer aquilo acontecer. Mas eu tenho que olhar a riqueza da base, eu tenho que olhar a inteligência da base. E aí eu lembro uma palestra do Mário Sérgio Cortella, acho que você conhece essa máxima dele, que eu acho demais essa história dele, que ele falava que tinha uma empresa de pasta de dente que na linha de produção estava começando o Código de Defesa do Consumidor. E aí, na linha de produção, tinha caixinhas que passavam vazias e iam para o supermercado. Aí a pessoa comprava uma pasta de dente e vinha sem pasta de dente, só a caixinha. Ele falou, a empresa começou a falar, o que, que eu vou fazer para fazer com que as caixinhas não cheguem vazias no mercado? Aí eles estudaram várias formas, os engenheiros, os caras mais graduados da empresa, compraram uma máquina caríssima que mediu o peso eletronicamente das caixinhas na linha de produção. E aí nunca mais aconteceu de sair caixinha vazia. E uma vez vieram os chefes da matriz na fábrica aqui do Brasil
e o pessoal da diretoria levou lá no chão de fábrica para ver como que estava funcionando a máquina. Chegaram lá embaixo, viram que a máquina estava desligada e ficaram possessos de raiva. Como assim? Vocês desligaram a máquina? Nós trouxemos aqui os caras da matriz para ver. Eles falaram, não, sabe o que acontece? Essa máquina fazia com que atrasasse o processo. Cada vez que vinha uma caixinha vazia, ela parava, aí vinha um braço mecânico, tirava a caixinha. A gente fez o seguinte, a gente fez uma vaquinha, comprou um ventilador de R$ 80 e colocou aqui. O ventilador joga a caixinha quando ela tiver leve. Resolveu o problema. Muito mais barato. Então, assim, olhar a inteligência, né, desse chão de fábrica tão rico é fundamental. Mas se eu não tenho respaldo na chefia, se eu não tenho respaldo na liderança, muitas vezes essa inteligência morre, ela acaba ali e às vezes ela acaba até traumatizando o funcionário. Eu não posso ter ideias, né? Eu não posso ter ideias porque as ideias sempre vêm de cima para baixo. Então eu preciso ter a riqueza da base reconhecida pelas lideranças. Sim. Quando você traz isso, Marcos, acho fundamental, né? Acho que isso tem um olhar bastante freiriano, né? Para entender de que não é só o conhecimento acadêmico que agrega, né? Nesse contexto da diversidade, né? A inteligência, ela existe nas pessoas, independentemente se ela está na base ou se ela está no topo, né? Então, a inteligência que eles tiveram de colocar o ventilador, ele joga a caixinha vazia para fora, pronto, né? E essa inteligência, isso está dentro do contexto da diversidade, né? Está dentro desse contexto de que se a gente tem gestões mais horizontalizadas, né? Se todos os funcionários são convidados para esse debate, se eles podem contribuir, isso tem uma outra dimensão, sem dúvida, né? Bom, a gente está indo para o nosso final. Tem mais uma questão aqui que eu já vou pedir então para a gente fazer assim, Marcos. A gente responde essa e aí a gente já dá o nosso recado final e a gente já vai fechando. Aí eu queria que se falasse pelo menos um pouquinho do livro antes da gente fechar. Vou ser bem breve para sobrar um tempo para você falar um pouquinho do livro que tá para sair, tá no forno. E eu acho que assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente não vai se decepcionar com o livro. Então a pergunta é assim: trabalho com hospitalidade empresarial, uma forma de interligar este olhar com a diversidade através dos exemplos reais, incluir na discussão pessoas excluídas socialmente, enfim. Tem mais um comentário aqui. Nas minhas aulas, quando entro, da Tatiana Ribeiro, o comentário que eu li, a pergunta que eu li anteriormente é uma pergunta anônima. A Tatiana diz o seguinte: nas minhas aulas, quando entro em debate sobre diversidade e respeito, percebo que um dos grandes desafios é conseguir sensibilizar aqueles alunos que são vítimas claras de racismo estrutural e intolerância por escolhas de gênero, de que eles merecem o devido respeito. Muitos chegam nas aulas tão sofridos que não conseguem nem perceber que têm todo o direito ao respeito e valorização. Observação importante. Falo de Salvador, que gostoso ter alguém de Salvador aqui. Nossa, que delícia, que inveja de vocês aí, viu? Adoro a Bahia, nossa, que delícia, que vontade de viajar pelo Brasil. É uma das cidades onde tem mais negros no Brasil, sem dúvida. Acho que é uma das cidades, se não a cidade que tem a maior população negra aqui do Brasil, uma professora de turismo, parabéns, do Senac Bahia, parabéns. Eu vou responder rapidamente, também já vou me despedir de vocês. Super obrigado. É um debate que eu tenho maior paixão né, travar, de falar sobre isso. E eu diria assim, para quem fez essa pergunta sobre a diversidade através de exemplos reais, sim. Incluir na discussão pessoas excluídas, sim, sempre. Tem uma fala que acho que é da Cláudia Werneck, que é uma pessoa que escreve sobre inclusão de pessoas com deficiência. Ela diz assim: nada sobre nós sem nós. Então não discuta, não vamos discutir sobre nenhum desses temas sem essas pessoas, por favor. Então talvez esse seja o meu recado final, assim, tipo, convidem, tragam essas pessoas para a discussão. Tragam essas pessoas para o debate, são elas que precisam estar no debate. Eu posso ajudar no debate, mas eu preciso delas porque são elas têm que ser os protagonistas dessa conversa. Então, muito obrigado para vocês que estiveram aqui 1h30 quase com a gente. Eu passo para o Marcos, para ele rapidamente, nesses poucos minutos, 7 minutos que a gente tem, Marcos, para você responder, falar um pouquinho
seu livro e fechar. E um prazer estar aqui com você, assim, tipo, ficaria horas com você aqui Nossa, conversando, horas. prazer é meu. Vamos combinar de fazer um evento presencial assim que a gente puder, né? Assim Fechou. que tivermos Tá vacina. combinado. Fechou. Tá combinadíssimo. Muito feliz, um papo delicioso. Eu também concordo com você para as duas perguntas, sim, sim e sim. Incluir, incluir, incluir. Eu acho que o nosso desafio é abrir o nosso cérebro empático, abrir a nossa possibilidade de se colocar no lugar do outro, abrir a possibilidade de pensar que o outro existe, que o outro sempre vai existir e que tem um livro muito legal que se chama Civilização e Barbárie e tem um texto ali dentro do Francis Wolff que ele fala assim: barbárie é quando eu não só não quero viver com o outro, como eu quero eliminar o outro. E o que a gente vê hoje são atos de barbárie dentro das redes sociais. As pessoas se Sim, eliminam, né? Elas se cancelam. A cultura do cancelamento é uma cultura que lembra a Inquisição. Né? Eu cancelo a pessoa porque ela pensa diferente de mim. Que isso? Sempre sim. vai ter gente que pense diferente de nós, isso é ótimo. Que tenha cada vez mais pessoas que pensem diferente de mim, mas que não negue o meu direito de falar o que eu quero, que não negue o meu direito que não negue o direito da gente dialogar. Eu aprendi muito. As pessoas que mais me ensinaram na vida são as que discordam de mim. Isso é legal, né? A adversidade me ensina, sempre. Né? Isso é freiriano também, né? O outro sempre Opa, ensina. Então, eu acho que a gente tem que incluir, sim. A gente tem que sair do automático, sair. Quando eu vou contratar alguém, quando eu vou colocar alguém em cargo de chefia, quando eu vou. Enfim, por que eu tenho que fazer só com as pessoas que parecem comigo? Né? Isso é uma questão para a gente pensar. Isso é um viés inconsciente. Eu contrato pessoas que se parecem comigo. Não, sai. Sai da caixinha. Almoça com gente diferente. Faz outro caminho. Pensa em ser um ser humano um pouco diferente que você vai se sentir até melhor. Eu acho que a diversidade a gente tem que vivê-la. Porque a gente amanhã é diferente do que foi ontem. A diversidade a gente vive. A gente se torna diferente do que era. A gente se transforma. Né? sim. Isso é muito importante. E sobre o livro, falando rapidamente, ele se chama Viva e Entenda a Diferença. Ele sai pela editora Senac agora, tá saindo da gráfica, já está até indo para o site daqui a pouco. Eu vou passar para vocês. É um livro de 172 páginas, em que eu me propus a falar de diversidade não sozinho. Eu não queria ser um autor onisciente de diversidade, eu já tinha escrito sobre diversidade, mas eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso fazer alguma coisa sobre diversidade que eu não seja a pessoa falando de diversidade? Eu quero dividir. Então, na primeira parte do livro, são conceitos de diversidade, desde o que é diversidade, lugar de fala, trazendo os autores, obviamente, que criaram essas expressões, esses entendimentos, né? Inclusão, desenho universal, enfim. E aí, numa página eu explico esses conceitos, na outra eu trago citações. Então, são 26 conceitos, 26 citações de pensadores que trabalham temáticas ligadas à diversidade desde a antiguidade clássica até hoje. Né? E aí, na segunda parte, eu trago 43 histórias de vida, 43 personagens, né? E aí eu vou trazendo os contextos das vidas que eles relatam ali. Então, começa com uma líder indígena, uma mulher indígena, aí eu trabalho um pouco do contexto da situação do indígena no Brasil. Aí eu trago uma mulher que é diarista e que ela já trabalhou em lugares que não podia dividir talheres da patroa, e aí eu trago um pensamento do que é dar certo na vida. Porque ela fala assim, eu sou muito feliz sendo diarista. Eu tenho orgulho do que eu faço. Eu digo assim, na parte que eu falo, ela deu certo na vida. Quem dá errado é uma sociedade que não enxerga o valor dela. Né? Nós precisamos de profissionais como ela. E aí vai, né? Eu tenho ali pessoas que trabalham em trabalhos invisíveis, jardineiros, adiarista. Eu tenho professores diversos, professores de arte, professores negros, professores. Tem uma menina que aos 18 anos só ela teve coragem de deixar o cabelo afro dela sem alisar e ficar feliz de se entender assim, de se achar bonita assim, né? E ela tinha medo de sofrer preconceito. Tem pessoas com deficiência, deficiência física, pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, tem um refugiado que ele conta a história de ter chegado no Brasil, como que foi a adaptação dele, em que ele fala toda pessoa é gente, seja da onde for. Tem pessoas da favela, tem pessoas LGBTs, tem um casal de pessoas trans, um menino trans e uma menina trans. E aí eles contam como que eles se encontraram, eles falam que no encontro eles transcenderam, quando eles se encontraram e se amaram. Enfim, é um convite a gente pensar, não na diversidade toda, porque não caberia nem numa enciclopédia, mas a gente pensar em janelinhas. E aí o convite final é assim: escreva agora a sua história. O livro termina com Agora é você, leitor. Tem uma página em branco,
Coloca aqui sua foto, cole, pinte, escreva, coloca a sua história, porque a sua história se soma na diversidade, porque todos somos diferentes, né? A diferença está em cada um de nós, como o Bugarelli fala, né? Diversos somos todos. A diferença está em cada um de nós, não está só no outro, né? Uma das formas da gente combater o preconceito é saber que a diversidade está em nós, né? Ah, aquela pessoa me afeta. Não. Você já parou para pensar que você pode afetar outra pessoa também e afeta negativamente? Então pare de achar que o problema está nela, às vezes o problema está em você. Então é uma questão de a gente se entender como diverso, né? Através de histórias de vida, através de narrativas humanas, através desse dialogismo, né? Dessa coisa que Paulo Freire nos ensina tanto, né? Dessas possibilidades de olhar o ser humano na sua diferença, né? Então está saindo agora e está sendo um sonho muito gostoso, né, lançar isso. Espero que semestre que vem a gente tenha muitas ações falando um pouco desses personagens todos que estão vivos, que estão presentes. E assim, muito obrigado a você, que é um querido. Você participou de uma etapa dessa obra fundamental. Sem a sua força, não teria saído. Você, É Andresa, isso. são dois queridíssimos que eu amo, que fizeram parte disso, farão sempre, né? E obrigado pelo Senac, obrigado por tudo que a gente consegue fazer, né? Porque a gente tem esse espaço para poder discutir isso dentro do Senac, isso é muito importante. Obrigado demais. Legal, obrigado você mais uma vez, querido Marcos. Obrigado pelo elogio, pelos carinhos. Acho que a gente não é à toa que a gente se encontrou, né? A gente se encontrou porque eu acho que a gente tinha que trabalhar isso juntos de alguma forma. O seu livro já está aqui, a Tatiana, que é lá da Bahia, ela já perguntou assim se o livro vai estar na Biblioteca Digital do Senac, que ela já quer usar nos cursos dela. Sim, a gente vai ter esse livro sim disponível, acompanhe. É, tem vários agradecimentos, Cristiane, Bruni, parabéns pelo webinar, a Giovana, gratidão, a Mônica, deveria ser 2 horas ou mais, um webinar maravilhosa dessa. A Mônica fala, a gente cresce com a diversidade, enfim, é isso. Acho que a gente agradecer também o Claudemir pela interpretação, muito obrigado, um prazer ter você aqui, e para a comunidade surda que vai ter acesso, que teve acesso, então vocês vão poder acompanhar aí pela interpretação do Claudemir. Obrigado às meninas que nos ajudaram, que estão nos bastidores, mandando aqui mensagens, as perguntas que vocês têm feito. É isso, a gente tem um textão aqui que veio, é, da querida, acho que da Tatiana, falando de um bate-papo maravilhoso, super instigante, que merece mais discussões e momentos como este. Parabéns pelas falas de sensibilidade, coerência e muita profundidade. Que a hospitalidade, sobretudo, o respeito, valorização e a essência que ela carrega possa estar enraizada em cada empresa, em cada profissional, em cada ser humano, em cada um de nós. Parece clichê, mas a máxima ainda é respeito acima de tudo. Sejamos nós e deixemos que cada um seja quem é. Diversidade para nós. Parabéns, Senac, Marcos e Mari, foi delicioso ouvir vocês nesta tarde. Também sou instrutora do Senac. Muito obrigado a todos. Obrigado pela mensagem linda que você acabou fechando a nossa conversa. Maravilhoso. Obrigadíssimo, Marcos, queridas meninas que estão nos bastidores, Fabiana, Márcia, quem mais que está lá que eu não lembro? Bom, tem mais Adriana, alguém. Adriana, então é isso. Super obrigado. E o Fábio. Então, ficamos mais um pouquinho para fechar.